Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Duas informações ganham destaque no meu ponto de vista na imprensa nacional para esta quinta-feira. A primeira delas diz respeito a uma decisão do ministro Lewandowski, que suspendeu a retomada de duas investigações da Lava Jato sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão atinge processos sobre doações da Odebrecht em dinheiro e imóveis para o ex-presidente e o Instituto Lula. O ministro atendeu a um pedido da defesa e impediu novos atos nesses casos. Os processos apuram doações ilícitas, diga-se de passagem, de dinheiro da Odebrecht ao Instituto Lula e ainda a compra de um terreno para a sede do Instituto e um apartamento em São Bernardo do Campo. Na prática, o ministro impede que os casos sejam reiniciados depois que o Supremo reconheceu que o então juiz Sérgio Moro atuou com parcialidade na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá e anulou condenações. Aquela história de que nós havíamos colocado, né, que eles anularam depois por conta de uma questão de foro, e não é porque havia erros, não é porque havia vícios formais, foi simplesmente porque o foro não seria o adequado, não seria a competência da Vara Federal de Curitiba, mandam esses processos para Brasília e ali eles podem, claro, fazer o que bem entendem. Já houve o caso de uma juíza que não reconheceu as denúncias do Ministério Público, pediu que o Ministério Público apresente novas provas para o caso. Isso aí é do sítio de Atibaia. Agora, nesse caso do apartamento do triplex e das doações para o Instituto Lula, já há essa decisão do ministro Lewandowski, que, no meu modesto ponto de vista, constitui realmente parte de um plano. Não estamos falando aqui sobre o aspecto jurídico, é parte de um plano que foi montado exatamente para inocentar o Lula e colocá-lo nas eleições com o atestado de inocência. É como se a população brasileira tivesse entrado em completa letargia, somente eles tivessem conhecimento da realidade e a gente fosse engolir tudo isso aí que eles estão colocando. Eu acho que isso não vai realmente trazer o resultado que essas pessoas esperam. Né? Não é apenas tornar o Lula elegível, é também tornar o Lula um candidato viável para a sociedade. A sociedade, ela cansada da corrupção, não aceita nomes como esse. Mas a outra questão foi a convocação da Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, pela CPI da pandemia. O requerimento é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e foi aprovado durante o depoimento do advogado, empresário e suposto lobista Marconi Albernaz Ribeiro de Faria, que se apresentou como amigo de Cristina e de Jair Renan Bolsonaro, que é o filho 04 do presidente. A informação que foi transmitida pela CPI, ao justificar a convocação da ex-mulher do presidente, diz respeito ao fato de que ela teria indicado pessoas para o governo para utilizar a influência dessas pessoas e, com isso, obter vantagens indevidas. Bom, essa é uma questão realmente que a gente considera profundamente lamentável, pela simples razão de que ela não participa da política, ela não participa dos debates, das discussões, e o objetivo seria apenas constranger a base do governo e o próprio presidente da República, ao convocar a sua ex-mulher, que é mãe de um dos seus filhos, na verdade, quando chega nesse ponto, é porque realmente já se perdeu completamente a razão, já se perdeu completamente o objetivo. A CPI, que está funcionando há quase 100 dias ou mais de 100 dias, ainda não encontrou absolutamente nada com o que possa indiciar de maneira concreta o presidente da República. E nesse caso apela para um relatório que já estaria pronto, de acordo com as denúncias de senadores da base governista. E no caso do PT, em tudo isso aí, que seria o grande beneficiário, né, porque o objetivo é sangrar, fazer o Lula tornar-se um candidato viável através do sangramento moral do atual presidente Jair Bolsonaro e da tentativa de invalidar outras vias políticas, que seriam vias políticas de esquerda. E nesse ponto, nós já temos aí uma situação que coloca um nome de fato para essa disputa, que seria o nome do ex-juiz Sérgio Moro.
Hoje você observa uma grande manipulação dos meios políticos na tentativa de impor quarentena para juízes, delegados e outros servidores públicos que trabalham diretamente com a sociedade. E o objetivo seria, claro, atingir uma pré-candidatura do Sérgio Moro, que é o candidato que hoje aparece no terceiro lugar, como uma efetiva, uma concreta terceira via. Ele anunciou que no final desse mês, de setembro, comecinho do mês de outubro, virá ao Brasil. Ele reside atualmente nos Estados Unidos para decidir sua possível filiação ao Podemos e também a perspectiva de uma candidatura à presidência da República. Então essa é a questão que nós gostaríamos de tratar com vocês hoje. Tem um vídeo que eu quero fazer onde o PT desconhece completamente a sua própria liderança e reconhece que o presidente Jair Bolsonaro é favorito, reconhece que fracassou nas suas tentativas de neutralizar a liderança do presidente Bolsonaro e já pensa, não é, numa nova tática, porque todas essas manobras que estão acontecendo no sistema judiciário do país estão comprometendo ainda mais a imagem do ex-presidente Lula e do próprio PT. Um dia a conta chega. Eu sou Tony Rodrigues e aqui, Além da Notícia.